muito bem, amigos amados. Vamos aqui prosseguir aqui no estudo da Bíblia, quando a gente quer saber a respeito deste dia da expiação, a gente quer saber a respeito desse bode Azazel, que muitos falam por aí, e a gente precisa ver o que diz as Escrituras. Por isso, meu amigo, eu convido você a pegar sua Bíblia, porque aqui nós estaremos daqui para frente lendo a Bíblia, tá certo? Você daí e eu daqui, para a gente estudarmos juntos e nos prepararmos corretamente. Então aqui, Levítico, no capítulo 16, está falando aqui, né, do dia da expiação, né? O Senhor falou com Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor, indevidamente, né? Porque, como eu disse, o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo uma vez por ano. Então, ali, esse sumo sacerdote teria que entrar ali consagrado, com as vestes apropriadas, determinada por Deus, né? E não era de qualquer jeito, né? Ali tinha um incensário aonde se colocava ali, né, um pouco de incenso para que a pessoa ficasse encoberto ali, né, da presença de Deus. Um pouco ali, não era assim, mesmo sendo o sumo sacerdote. E os filhos de Arão entraram de maneira indevida, por isso eles morreram, os dois, né? E o que é que acontece? Então, por isso que está falando aqui. Depois que morreram os filhos de Arão, o Senhor falou com Moisés e disse, olha, não entre lá, né? Não se aproxime da presença do Senhor indevidamente. Né? Eles foram oferecer o fogo estranho, né? Não eram tiradas as brasas do altar como Deus havia mandado para Moisés instruir o povo. Então, a desobediência leva à destruição, meu amigo. Então, aqui, amados, aqui diz assim, ó, Levítico capítulo 16, o verso 2, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo. Olhe bem, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa da arca. Tipo um vapor que subia de cima da tampa da arca da aliança, era chamado ali de propiciatório. Ali ficava a figura de dois anjos. Deus mandou Moisés fazer a figura de dois anjos de ouro ali, um virado para o outro em sinal de reverência, e entre eles saía aquele jato de vapor. Ali era a presença do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Então, se entrasse ali, naquele lugar ali, indevidamente, seria morto. Até o sumo sacerdote, quando ele entrava ali naquele lugar, uma vez por ano, o povo ficava lá fora em situação de arrependimento enquanto ele entrava. E a expectativa do povo de Israel é que ele tivesse realmente preparado para ele entrar lá e sair depois. Porque se ele tivesse devido, ele entrava e não saía. A tradição até, ela diz que esse sumo sacerdote entrava com uma correntinha aqui, né? E nas suas vestes algo que fazia, as campainhas que faziam barulho, né? Fazia um pouquinho de barulho assim para que ele pudesse, se não fizesse barulho, o povo perceber que ele teria morrido. Ou puxava com aquela corrente, aquela correntezinha, aquela coisinha amarrada no pé dele. Ele entrava assim, com medo de ir, entendeu? Então, a tradição diz isso, mas isso aqui não está na Bíblia. Mas
os ensinos têm mostrado isso, que a reverência para entrar na presença do Altíssimo era muito grande. Né? Não era de qualquer maneira. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, para não entrar a qualquer momento, para que não morra. Verso 3, Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Duas coisas. O novilho era oferta para o pecado dele e da família dele, de Arão. Né? E o carneiro era para o holocausto, para sacrifício. Diz aqui, ó, o verso 4. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho. Por baixo, ele porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas. Por isto, ele se banhará com água antes de vesti-las. Verso 5. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes. Olha aqui. Ele receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado. 2 bodes como oferta pelo pecado. Olha aqui, tá vendo? E um carneiro como holocausto. 2 bodes e um carneiro como holocausto. Verso 6. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Propiciação através do sangue daquele novilho. Arão entraria lá primeiro, antes de tudo, e fazia propiciação por ele e por sua família. Mas ele recebia da comunidade 2 bodes e um carneiro. Os bodes eram como oferta pelo pecado. Preste bem atenção nesse ponto aqui, porque aí você vai entender sobre o bode e Azazel, que o povo ensinam por aí, tá, meu amado? Então diz aqui, ó, Arão sacrificará o novilho como oferta pelo próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Verso 7. Depois ele pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor. Os 2 bodes, ele iria apresentar os 2 bodes ao Senhor. Preste atenção, que era como oferta. Aqui você já percebe que não existe esse bode Azazel. Porque esse nome Azazel, a raiz dessa palavra está vinculada a demônios, a coisas. Então, como que poderia apresentar isso ao Senhor como oferta? Não, aí já está dizendo aí que não é o bode que se chama Azazel. Então tem que entender isso. O bode foi apresentado, os 2 bodes, como oferta. Uma oferta seria para o Senhor. Ele iria aceitar um dos bodes como oferta. Quando tirar o sorte, poderia cair nesse ou nesse. Aquele que caísse a sorte para o Senhor era a oferta que o Senhor aceitou para o pecado do povo de Israel. Uma oferta. O outro bode também estava ali como oferta. Não era o bode Azazel. Azazel é outra coisa. Então, uma pessoa, por não ler a Bíblia, ela pode ensinar dessa maneira, como eu vejo aí. Olha o que diz aqui. O verso 8. E lançará sorte quanto aos 2 bodes. Levítico 16, verso 8. Uma sorte para o Senhor e a outra para Azazel. Olha bem, uma sorte para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode, cuja sorte caiu para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Ou seja, este bode, o qual caiu a sorte para o Senhor,
esse bode, ele era recebido como oferta pelo pecado do povo, certo? Esse bode, ele seria recebido como oferta pelo pecado do povo. Por quê? Porque o sistema de sacrifício, desde o princípio, a primeira aliança, era regida por sangue de animais. Aqueles animais, eles apenas representavam algo de fato que seria objeto de fato e de verdade. Então, esse sacrifício, esta oferta que era oferecida pelo pecado do povo, esta oferta representava que no futuro iria haver um sacrifício único e perfeito para expiar o pecado da humanidade. Então você tem que entender isso, porque hoje a gente ouve dizer que Jesus morreu na cruz, a gente estuda a Bíblia, está falando que Jesus, sem pecado, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Está dizendo que ele morreu na cruz. Lá no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, está falando também que quando ele deu o último brado na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ali quando ele estava crucificado na cruz, entregando-se para pagar a nossa culpa. É por isso que esta oferta aqui representa a redenção por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, certo? E agora subiria aos céus e ali ele adentrava o Santíssimo do santuário celestial, com o seu próprio sangue, não mais por sangue de touros e de animais, de bodes e de animais, mas sim pelo seu próprio sangue. Hebreus está falando, o livro de Hebreus todinho contando aí, principalmente o capítulo 9 de Hebreus, ali mostrando que ele entrou na presença do Pai pelo seu próprio sangue. Hoje nós podemos, por meio de Jesus, entrar na presença do Pai, através do sangue dele, e receber a redenção que vem desse sacrifício, desse sangue dele, que foi apresentado sem mácula, sem pecado diante do Pai. E o Pai recebeu e o exaltou acima de todo nome, e submeteu tudo na terra e no céu a ele, a Cristo. Esta é a importância, meu amado, da gente estar em Jesus. De estar em Jesus, mas não é só dizer que está, tem que ter a sua decisão. Tudo por ele. E assim você vai estar seguro. Nós iremos para o próximo vídeo, para que eu possa prosseguir a leitura e explicando até esse ponto aqui, que é um ponto tão difícil para todos nós. Ok? Fica com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.